Olá, olá, boa noite. Estamos aqui de volta para continuar o nosso papo com o consultor empresário Anderson do Partiu Orlando. Vamos aguardar o pessoal entrar. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Olá, pessoal, muito obrigada por essa participação aqui. Olha aí, deu certo. Agora mais uma hora. Bora embora. E sim, vamos Saúde, voltar. saúde. Saúde, saúde. Deixa o pessoal entrar aí. Tá falando Tá. aí pro pessoal entrar. Vamos lá, galera, Beijo, entrar aqui. Cris. Mônica, beijo grande. Ó, sua cunhada linda aí, empreendedora social. Mônica tá aí, é? Tá? Saudade de mim, ela não Dê um aguenta alô não. aí pra Mônica, Andas. Ela morre de saudade de mim. É faladeira ela vem aqui pra casa, Fátima. eu faço as comidas pra ela, depois ela fica dizendo que eu não faço. Eita. Fátima da Del Raíssa, presente aqui também. Um beijo Eita, grande, beijo. Fátima. Beijo grande, Fátima. Me lembro dela de Jucurutu, né? Isso, empreendedora top da região do Seridó. E Top aí, Anderson, demais. nessa segunda parte, vamos falar sobre os segmentos mais afetados com essa pandemia, que afetou o mundo todo, como você sabe, né? Em É relação ao que verdade. a gente estava falando, tanto aqui como aí, né? Estamos no mesmo barco, mas eu já estou feliz que você já está vendo uma luz. Tô. Aqui a gente não está tendo nada ainda de definido para voltar. Não tem, mas eu vi essa semana um plano, eu acho que não sei se é da Fierne, achei muito Hum, interessante, um plano de reabertura aí das coisas. Achei primeiro porque tem um plano, né? Já em ter um plano, um hum. planejamento já foi excelente. Recebi aqui um amigo meu, Roberto Antunes, que me mandou. Depois eu vou mandar para você. Eu acho que foi um estudo das entidades é, Comerciais. empresariais. Ah, legal. Muito, Eu muito já interessante. estou desenvolvendo um manual de como a empresa se comportar, né, quando for voltando. Aí eu já estou fazendo esse manual porque muita gente esses dias me ligou Legal. perguntando: eu posso usar o cliente? Eu tenho que dar a máscara ao cliente? Como é que vai ser isso? Como Muito é que o legal. cliente tem que entrar na minha loja, né? Então eu vou Certo. desenvolver, já estou desenvolvendo esse manual e depois eu compartilho aqui nas minhas redes para ajudar essas empresas a como se comportar, né, Anderson? Maravilha. É, Vaniele, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, assim, eu acho que um dos grandes legados que esse problema vai nos deixar é a gente aprender a fazer coisas de maneira diferente, de maneira muito mais eficiente, né? Existem negócios, em Caicó, em Natal, em qualquer lugar do mundo, que podem ser tocados com seus colaboradores, nem todos, mas alguns negócios sim, ou alguns Uhum. setores de alguns negócios sim, né? Que pode ser que o funcionário, o colaborador, pode fazer o seu trabalho remotamente. Isso é de uma economia em todos os aspectos, não só para a empresa, economia para a natureza, inclusive. Né? É, é. Imagine se cada empresa tiver 2 funcionários trabalhando em casa, serão 2 carros a menos saindo na rua, fazendo emissões de poluente, são menos 2 pessoas na empresa consumindo energia, consumindo estrutura, consumindo metro quadrado de construção, que às vezes é desnecessário. Então, muitos negócios que já poderiam estar trabalhando remotamente, né? Então o empreendedor acabou de aprender isso na marra. Às Na vezes a gente, marra. às vezes a gente aprende Foi. na marra, né? É. É um paradigma, né? Aqui foi assim, viu? Muita gente aqui aprendeu na marra. É isso aí, é isso aí. É um paradigma que se quebra, né? É, a minha funcionária, eu quase não a vejo, rarissimamente.
eu passo 2, 3 meses sem ver minha funcionária. Ela trabalha na casa dela aqui, né? Desde sempre. Então, claro que o meu negócio, ele pode ser assim. Ela me dá o resultado que eu preciso da casa dela, né? E não me interessa qual é a hora que ela está trabalhando, quanto tempo ela está trabalhando, não me interessa. Então, assim, isso pode ser feito em vários negócios, né? Então, eu acho que essa crise ele vai nos ensinar muito nesse aspecto, né? De maneiras novas de se trabalhar. Outra coisa, será que os restaurantes estão entendendo que o delivery, né, você vender um prato por telefone, para você é muito mais barato do que o cara ir no seu estabelecimento, o cliente ir no seu estabelecimento, sentar numa mesa, sujar um prato, usar o seu banheiro, não é verdade? Então, exatamente. Então acho que temos muita presença. Nós como consultores, né? Você, olha que trabalho é esse que você está fazendo agora, né? Ajudando as empresas, ajudando as pessoas. Como isso não pode ser ajudado, né, dessa forma muito mais eficiente, muito mais barata, né? Com certeza, com certeza. E a tecnologia, né, o digital ajuda muito, né, Anderson, a gente a poder ter essa comunicação, né? Muito, muito. E em relação ao que você, na sua visão, o que foi que você viu que foi mais atingido no mercado com essa pandemia? O meu universo aqui, não é, que é turismo, e aí me fez lembrar uma coisa importante. Alguns amigos meus que têm o desejo e a condição de comprar uma casa aqui, às vezes, eu já tive ligações de amigo meu que ligou e disse: Anderson, cara, eu vou comprar uma casa aí e essa crise aqui no Brasil, quem é que vai alugar essa casa e tal? Então eu vou lhe passar um número agora muito importante. 85% dos hóspedes que ocupam as nossas casas são americanos. A gente praticamente não depende do mercado brasileiro. Orlando é um mercado mundial. Aqui chegam canadenses, chineses, ingleses, muito mais do que brasileiros. Às vezes eu ouço em alguma rede social, né, as pessoas no parque aqui na Disney, por exemplo, dizem: Ave Maria, é o Brasil que sustenta aqui. Isso aqui, só tem brasileiro aqui, mas não é verdade, né? Isso é a percepção seletiva. Você entra num parque, aí escuta uma pessoa falando português, aí você já se atenta, aí outra pessoa falando português. Aí você escuta 10 pessoas falando português e você acha que o parque só tem brasileiro. Mas ali tem 150 mil pessoas quando o parque está lotado. Você imagina isso, né? Então, é uma percepção seletiva. Nós não somos a maioria aqui. Então, é o próprio americano quem sustenta o turismo daqui. Mas, sem dúvida nenhuma, inclusive nós estamos proibidos pelo governo da Flórida de fazer qualquer check-in, qualquer locação entre 1º de abril e 31 de maio. Nós não podemos fazer locação. Tem até algumas pessoas aqui de Orlando mesmo que querem ficar numa casa que tenha mais estrutura, piscina, etc. E até nos contactaram querendo fazer uma locação. Mas, infelizmente, a gente nem podia alugar porque a gente está proibido de fazer locação. Só vamos estar liberados a partir de 1º de junho. Então, nós fomos atingidos diretamente, né, porque zerou. Nossa média, para você ter uma ideia, a taxa de ocupação média das nossas casas é 75% de ocupação, que é uma taxa excelente, não é? Então, hoje a gente está com essa taxa zero. Nós não estamos podendo fazer nenhum tipo de locação. Parou quando, Anderson, aí a locação? Na verdade, nós tivemos hóspedes até 15 de março. Depois os voos já começaram a diminuir, as pessoas já começaram a ficar com medo e proibido mesmo ficamos do dia 1º de abril até 31 de maio desse mês agora. Poderemos reabrir as nossas casas a partir do 1º de junho. E aí eu estou aproveitando esse momento para fazer as manutenções na casa, no nosso site, né? A gente está pensando em outras coisas aqui, etc. Eu digo muito que o que veio de positivo na pandemia, porque deu esse tempo para muita gente, a gente se organizar, né, Anderson? Porque estava uma loucura, todo mundo assim, trabalhando muito diariamente, final de semana,
É E verdade. eu acho que para tudo, porque tá tudo errado, né? Tem que se É verdade. organizar, tem que planejar para começar de novo, né? E- Tem uma amiga nossa aqui, Ive. Ive, querida, ela é advogada e ela pergunta: procede a informação que as empresas recém-abertas têm um prazo para começar a pagar tributos? Aí, Desconheço. Desconheço isso. ela diz que o prazo deve variar de estado para outro, pode ser, né? Aqui os estados são bem diferentes. Então, minhas empresas são todas aqui na Flórida e aqui eu não conheço isso. Agora, tem uma coisa importante a respeito dos tributos aqui, que é o seguinte. Os tributos aqui, eles só acontecem no momento da venda. Em nenhum momento durante a produção existe tributo. Isso é maravilhoso. E falando em tributo, eu lembrei que eu ia Hum. dizer uma coisa perigosa, lembra? Sim, pois é, Acabei passei para. esquecendo. Pois diga, não, agora eu quero saber. Só vou dizer porque você está me encorajando, porque é você. Mas, olha, eu nunca imaginei que eu pudesse ter prazer em pagar imposto. É Impressionante, verdade, né? viu? É Impressionante. verdade. Mas eu tenho, lhe juro por Deus, eu fiz nosso imposto de É renda, bem foi. aplicado aí, né? Bem aplicado. É isso. Olha, Vanelli, você não consegue imaginar a escola de Amanda, da minha filha. A escola imensa, professores excepcionais, todo tipo de esporte que você puder imaginar. A escola é limpíssima, você se deita no chão assim, uma estrutura maravilhosa. Toda minha filha, no primeiro dia de aula, já recebeu um laptop da escola, ela faz as atividades dela aqui em casa no laptop. Pública, É, escola pública. pública, eu pago zero na escola. A alimentação, quem mora a mais de 2 milhas, e aí vai dar uns 3 quilômetros da escola, já tem direito ao transporte escolar, vai no ônibus. Então, é uma estrutura. Eu peguei meu carro aqui, saí para viajar e fomos a Washington, D.C., que é a capital do país. Eu, Adriana e Amanda, nós fomos conhecer. Foram 13 horas e meia viajando para ir, 13 horas e meia viajando para voltar. E eu fui atentamente na estrada procurando um buraco e não achei. Ai, meu Deus. Ei, Anderson, por que é É. tão difícil copiar esse, Ei, esse exemplo daí, né? Por quê? Eu não Vanelli, entendo. não tinha um jumento na estrada para eu bater. Ah, meu Deus, por isso que os Então, carros aí já são piloto automático. é, Ninguém. Então, assim, você vê o retorno do imposto que você paga, né? E na frente de cada escola tem um outdoor com o valor que aquela escola gasta, que aqui está o seu imposto e etc. Então, a gente recebe o nosso imposto todinho de volta, né? Então, assim, é prazeroso você pagar imposto só em ver a escola que a sua filha estuda. Sim, olha que interessante que aconteceu na escola de Amanda. A professora dela percebeu que ela. E eu e a Adriana, nós não percebemos em casa isso, mas a professora dela percebeu que ela estava com a dificuldade de ver o quadro. No dia seguinte, chegou uma carta aqui na nossa casa pedindo autorização para fazer um exame de vista nela. Nós autorizamos. Foi o Meu médico na Deus. escola, fez o exame de vista dela. Depois chegou uma pessoa lá com várias armações de óculos. Ela escolheu uma armação. E uma semana depois chegou aqui pelo correio o óculos aqui em casa e as instruções de como ela deveria usar aquele óculos. E eu paguei zero por isso, nada. É a escola que ajudou a minha filha nisso, imagine, né? Não tem preço isso, né? Não tem, não tem. Agora, não é impossível aqui acontecer, né, Anderson? Só Não, falta, eu acho, falta coragem e comportamento empreendedor, né, meu amigo? É o que está é isso faltando aí. nos nossos gestores. Isso, e a gente também a responsabilidade de Cobrar. aprendermos a voltar melhor, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa hora e a cobrar das pessoas essa dignidade, né? Que a gente e a punidade para as coisas erradas que acontecem, né?
É verdade. Anderson, tem uma pergunta que eu não sei se ele ainda está por aqui, mas foi Caleb que me enviou, e ele é um Hum, empresário que ele está investindo muito na parte de impacto social sustentável. E ele perguntou qual seria a sua impressão em relação aos negócios sustentáveis aí, a receptividade também do governo, porque ele já está pretendendo, já está se planejando para ir, para investir. E ele queria saber o que é que você acha desses negócios sustentáveis aí. eu, eu ouvi umas notícias agora há pouco, né, fruto dessa pandemia toda mundial que está acontecendo, que é que em Veneza, por exemplo, já conseguiram ver uns golfinhos que fazia década que não se via, né? Que em outro Hum, lugar do Canadá está se vendo uma montanha a tantos quilômetros que a poluição não deixava ver, etc. Então, eu acho que essa área, não só aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, vai ter, vai ter vez, né? Vai ser vai. encarada de maneira séria e as pessoas vão cobrar isso e vai precisar, o mundo vai precisar de empresas que ajudem que a gente seja mais limpo, né? É, eu vou dar uma sugestão para ele buscar na internet alguma coisa sobre Clean Tech, né? Que são empresas Hum, Clean de hum. limpezas, né? Clean Tech. São empresas agora que estão voltadas, startups também que estão voltadas a esse foco, a melhoria ambiental, a melhoria do ar, a melhoria do meio ambiente, da água, energia limpa, transporte, transporte público limpo e etc. Eu acho que aqui na Flórida existe esse apelo, né? Aqui eu percebo no dia a dia. É, hoje, quando você vai aqui no supermercado, quase todas as pessoas que estão entrando no supermercado, ela está com sua sacola embaixo do braço. Quase ninguém usa mais o saco plástico aqui. Eu percebo essa diferença aqui. Então as pessoas são sim preocupadas com isso e eu acho que vão ter boas oportunidades nessa área aí futuramente. E eu acho também, né, Anderson, que acaba mudando com tudo isso que a gente está vivendo, o comportamento, né, dessas pessoas para procurar empresas mais sustentáveis, investir mais, não é isso? Perfeito, perfeito. Em relação ao governo aí, você vê que o governo apoia essas empresas? Totalmente, totalmente. É? Inclusive, por exemplo, uma coisa que a gente se depara aqui no dia a dia, que pode retratar isso que você está me perguntando. Quando você chega num grande supermercado ou uma loja grande, as primeiras vagas mais perto da porta que tem são as vagas dos deficientes ou as vagas dos carros elétricos. Então, por ser um carro elétrico, e nos órgãos de governo, se você for numa repartição pública aqui, com certeza vai estar lá a melhor vaga disponibilizada para o carro elétrico, inclusive com uma tomada elétrica para você carregar o seu carro lá de graça, quase sempre. Então, eles são muito atentos a isso aqui. Muito bem. Então, meu amigo, vamos agora entrar aí para o pessoal interagir e a gente dar algumas dicas, Anderson, para melhorar mais as empresas aqui do nosso Nordeste. O que é que você diz aí? O que é que a gente poderia iniciar? Eu vi que naquela sua entrevista ontem, né, você falou muito, focou muito no planejamento. E o que você falou, eu acho que se você viu há 5 anos atrás nas empresas, Uhum, ainda acontece, aquele fazedor, né, de tudo perfeito. e não tá planejando nada. Eu É. gostaria que você colocasse aqui a importância da gente fazer esse planejamento. É, vou acrescentar mais uma que eu não falei na entrevista de ontem. Deixei aqui para falar para você. Eita! Muito obrigada. Eu estou lembrando agora o seguinte: fruto também dessa pergunta, né, que essas clientech são empresas inovadoras, né? Hum, Eu não sei se você sabe, a fábrica da Tesla, que é um carro elétrico, ela é aqui na Califórnia e eu fui com a Adriana na Califórnia no ano passado
e a gente visitou umas lojas da Tesla e tal, e quando se fala em inovação, se lembra desse tipo de empresa, da Tesla, né, do Facebook, e a inovação não, não precisa em Caicó o cara abrir uma concessionária de carro elétrico para inovar. Inovação não é isso. Né? Inovação é qualquer comportamento que leve a você a uma melhoria contínua de eficiência. Né? A inovação são pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa grande. Mas se eu, na minha empresa, melhorar ela 1% cada dia, ao final do ano ela vai estar 300% melhor. Então, a inovação é qualquer coisa que eu pense, por exemplo, um funcionário meu que não precise estar na minha empresa para trabalhar e eu deixo ele trabalhando com o computador dele remotamente, isso é uma baita de uma inovação. Né? Então, a inovação, o comportamento de inovação é aquela preocupação constante que o empreendedor deve ter com a eficiência. Como é que eu posso fazer a coisa de forma mais barata, mais simples, atender melhor meu cliente, que tem um pouco mais de qualidade. Então, às vezes são pequenas coisas. Às vezes a pessoa tem uma empresa média ou uma pequena empresa e ela fica achando que ela não pode inovar porque ela está limitada. Às vezes, mas olhe, a sua empresa, seja você quem for, qualquer tipo de negócio, ela pode ter uma inovação. Pode ser uma carrocinha de pipoca ou pode ser uma escola. A educação ela vai mudar muito nos próximos anos, viu? A minha filha ela está terminando o ano escolar dela em casa pelo computador, porque não estão podendo voltar para a escola, né? Tá se gerando um grande aprendizado desse tipo de coisa que está se acontecendo agora. Então, a inovação ela pode ser feita agora. Como é que eu posso me comportar de forma inovadora? Aí é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Se você só tratar do fazejamento, só fazer, o cara chega cedíssimo na empresa, sai muito tarde e não para de escorrer o suor nem um minuto na testa. E o pior, que sai todo suado, esbaforido e com a sensação de que trabalhou muito para gerar um resultado. Né? Eu estava falando isso com o Marcos, da FM 95 de Caicó, eu dizendo, Marcos, assim, a gente precisa ter 2 horinhas de ócio por dia, cara, um ócio criativo. Junte sua equipe durante 1 hora por dia e comece a jogar a conversa fora, né? Entre aspas. O ócio criativo, né? Você falou alguma coisa agora há pouco, no primeiro momento que a gente estava conversando, sobre a velocidade das coisas, né? Que a gente entra nesse ritmo veloz, e foi uma das coisas que eu aprendi muito agora nesse stop, nessa parada aqui, foi que não precisa dessa correria toda, né? A vida já é tão rápida, tão ínfima, para que a gente entrar nessa loucura, né? Então, a gente pode ter uma velocidade melhor, com um resultado mais consistente e com a vida mais tranquila. Então, eu posso ser inovador se eu tiver a capacidade de dedicar tempo da minha vida, da minha empresa e dos meus colaboradores para treinar a questão da inovação. Ouça, né? As pessoas dentro da empresa. Né? O que eu vejo, Anderson, na nossa cultura, é uma cultura muito ainda do treinamento em relação a um gargalo, uma barreira desse treinamento. O empreendedor, ele, como você falou, aí 2 horas para conversar com sua equipe, ele hoje não está conversando nem 10 minutos. Você olha, tem empresa com 6, 7, 8 funcionários que tem erro na comunicação. A pessoa. Então, assim, imagine como trabalhar mais esse treinamento, essa comunicação. O que é que você diria aí? Uma vez eu estava com a turma de empresários e o cara me contou
um certo erro grave do funcionário dele, né? E eu percebi que eu podia jogar um pouco dessa responsabilidade para ele, porque o cara não estava bem treinado, né? Mas aí eu fui apertar nessa tecla, eu digo, cara, aconteceu esse erro, mas e o treinamento? Aí ele disse, não, mas eu botei ele para um treinamento no Sebrae. Eu digo, quando? Ele disse, faz 3 anos, ele fez o treinamento no Sebrae. Eu disse, meu amigo, olha, é muita pretensão achar que você vai dar um treinamento para uma pessoa de alguns dias e que isso se torne uma rotina de comportamento na vida dessa pessoa. O treinamento tem que ser continuado, faz parte do dia a dia, não é um momento apenas, né? Exatamente. E por aí a gente começa a ver muita empresa perdendo venda, que hoje, Anderson, quando a gente se fala aí na inovação, na tecnologia, no delivery, então joga o funcionário para lá, não treina, não sabe como ele vai se comunicar, e aí acontece o quê? Perde venda, né? Com Então a certeza. venda não acontece. E no meio dessa pandemia, o que é que você enxerga de oportunidade? Eu acho que foi uma pergunta aqui de Eveline da Vorrai. Porque está passando rápido, gente, os comentários, mas eu estou pescando aqui, viu? Um beijo para a Eveline, também nossa colega da Empretec. Eu acho que a oportunidade ela se apresenta a todo momento, né, Vanella? Ela se apresenta a todo momento. Agora, especialmente no momento como esse, momento de crise, né? É até uma máxima, né? É um chavão, né? Que as oportunidades elas estão do lado das crises, né? Mas não deixa de ser verdade, porque muitos grandes negócios ele se apresenta nesses momentos de crise. Então, e outra coisa, as oportunidades, muitas das vezes, não estão fora das empresas. Está dentro da sua empresa. E às vezes você não está enxergando ela. Né? É numa mudança qualquer, numa mudança de produto, numa mudança de mercado, numa mudança de procedimento. Né? Então, as oportunidades, elas nascem, eu acho que é um exercício muito próximo do planejamento, a questão da oportunidade. Por quê? Porque o planejamento, ele exige parar. Né? Você sumiu aqui, mas está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Porque Ah, tá tá. travando, mas é assim, o Instagram às vezes dá uns bugs, viu? Tem um primo Tá. seu entrando aí, tá dando um alô aí para você. Não vi não, quem é? Freire Elson. É meu primo de sangue judio, que a gente é judeu lá da Espanha. Eu e ele somos cria de Junca Montezinho, eu e o Elson Freire. Figuraça. Eita! Então, como eu ia dizendo, o planejamento, uma vez eu estava visitando uma empresa de um amigo meu, e ele é aquele fazejador. Não tem a mínima paciência em pensar em alguma coisa ou escrever alguma coisa, não tem a mínima. Né? Eu já conhecia, né? E eu conversando com ele, visitando a empresa dele, eu disse, cara, e eu provoquei, eu disse, e o planejamento, como é que você planeja? Aí ele disse, não, eu planejo em pé mesmo, quando eu estou saindo de casa eu abro minha agenda e eu faço um planejamento ali, 2 minutos e beleza, né? E eu disse, cara, então assim, Meu Deus! para planejar, precisa parar, né? Precisa buscar a ajuda de um consultor que saiba de algum assunto muito mais do que eu. Né? Uma vez, Markson, lá de Parelhas, da MK, ele me disse uma coisa, eu não preciso de um consultor não, eu preciso de vários temas na minha empresa que eles podem me ajudar, que eles sabem mais do que eu, então eu vivo com consultor nas minhas empresas, né? E é um cara que eu admiro muito pelos seus comportamentos empreendedores. Então, você ia falar Eu alguma coisa? eu admiro muito, Anderson, um empresário que reconhece, né? E você observa assim, tem alguns segmentos que tem um cara do restaurante lá que faz um maior sucesso e o vizinho não faz. Aí ficam se perguntando, mas por quê? Você vai estudar o cara, ele investe na consultoria, no treinamento,
e está sempre buscando crescer, né, implantando coisas novas. E em relação aí, Anderson, eu vou abrir aqui, estão mandando aqui umas perguntas, deixa eu abrir Sim. aqui para a gente ver se, porque tá... Deixa eu ver. Sim, é porque a Ive, que falou sobre o imposto, ela Sim, disse que perguntou de uma forma diferente. Que, no sim. caso, ela queria saber se a empresa, você abre uma empresa hoje aí e você só começa a pagar tributos quando você está já fabricando. Quando Quando você você já está está vendendo. vendendo, é. Quando você está vendendo. Você paga Isso. imposto quando está vendendo e paga o imposto de renda anualmente. Mas você só paga imposto na hora da venda. Certo. Beleza. Tá? Beleza. Pode passar Um meu contato abraço para ela aí para a depois. galera, a equipe. Vou passar. E um beijo aqui especial, Anderson, para a equipe aqui da Quitanda do Prof, que é uma equipe super top, que está lá comigo. É um Que pessoal, olha, lá. investe em consultoria. E o Maravilha. crescimento nas vendas, ó, esse ano tá bombando, né, doutora Fernanda aí? Foi um Então, segmento vamos lá, que Anderson. Qual é o cresceu nessa próximo pandemia, né? ponto? Cresceu e ela investe em treinamento e ela está buscando produto de alta qualidade para investir sempre Legal. mais. Então, assim, que a galera aí de Natal entre lá no Instagram Quitanda do Prof que vai conhecer produtos de qualidade. Anderson, e aí, o próximo passo? Depois do planejamento, o que é que você diz para a gente falar aqui, investir mais? É, tem- Ah, sim, não, pode ir, vá. tem. O planejamento ele tem que estar muito ligado, linkado com o que eu quero para minha empresa, né? Aonde eu quero chegar no futuro próximo, no futuro mais distante. Então, eu que sou empreendedor, eu estava dizendo também para um amigo meu, disse, cara, o empreendedor ele pode delegar muitas coisas na empresa dele, quase tudo. Agora, ele não pode delegar as metas da sua empresa, né? Onde é que minha empresa vai chegar? Quem vai dizer sou eu. Não é, eu não posso delegar isso nem a um consultor. Eu tenho que dizer o tamanho que eu quero estar, como é que eu quero crescer, etc. Então, é, definir essa visão clara de aonde eu quero chegar, ela é fundamental para que o planejamento tenha um sentido, né? Porque um planejamento é para eu chegar em algum lugar. Então, para eu ter um planejamento, eu tenho que planejar, eu almejo chegar em algum lugar. Então, eu planejo para chegar ali. Então, são coisas que têm que estar muito próximo uma das outras. Então, eu acho que antes do planejamento, o exercício tem que ser assim com clareza, o mais claro possível, de como eu quero estar ao final de um ano, ao final de 5 anos e ao final de 10 anos, por exemplo. Né? E aí eu vou planejar essas metas de curto, médio e longo prazo. Vaniele, a questão de estabelecer metas e planejar por si só já muda o resultado de uma empresa. Não precisa fazer mais nada. Claro que não é suficiente, mas eu não quero que o empreendedor pare por aí. Mas se ele conseguir só fazer isso, ele já vai mudar o resultado da empresa dele. Se ele trocar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho não, parte do seu tempo, porque não pode ser um pouquinho não. Eu acho que o planejamento o estabelecimento de metas e o planejamento deve ser as horas mais importantes que o empreendedor, o dono de um negócio, deve despender. É para essas duas atividades. As outras ele pode delegar a qualquer pessoa, mas essas duas ele não pode, não deve. Ele deve assumir essa responsabilidade de fazer parte da sua meta e do seu planejamento. Então, eu acho que esse exercício de aprender a parar para planejar. Agora, como é um comportamento muito ausente, principalmente no brasileiro, a questão da meta do planejamento, é muito importante que se tenha um consultor para ajudar nisso. Não se planeja de qualquer forma, tem que ter ferramenta e estrutura de planejar. E nada melhor do que um consultor para orientar como é que se deve fazer esse planejamento e como é que deve se monitorar esse planejamento. Porque o planejamento ele não deve ser É, feito, diga.
Uma coisa importante de a gente acrescentar, Anderson, também, o que acontece muito é contrata a consultoria para desenhar todo o planejamento e engaveta. Então, a É, execução disso aí, ele quer. Muitas vezes a gente escuta, o consultor veio, não teve resultado. Mas não teve por quê? Não, não foi nada colocado em prática. E aí, vai ter resultado? Não vai. é Então, isso aí. muitas vezes acontece, né? Como você está colocando aí, muito bem colocado, a importância do empresário tomar para si a responsabilidade do seu planejamento, da sua meta, do seu objetivo, onde é que ele quer chegar e fazer com que isso aconteça. É Porque isso para aí. ele chegar, às vezes, eu quero vender X. E aí, vai fazer o que para vender X? Não, não vou É fazer isso aí. nada. Não vai vender. Não É vai isso aí. cair do céu, né? É isso aí. E o papel de nós, né, de consultores, que seria um papel importante, é a gente cobrar sistematicamente se o plano de ação está sendo desenvolvido, né? Porque quem gera o resultado são as ações do planejamento. Vai ser um resultado focado, né? Vai ser uma ação focada no resultado. Então, ele tem que estar muito comprometido com esse planejamento, porque senão ele não vai acontecer. E aí o cara vai despender tempo e dinheiro para isso. Então, se tem um papel que eu acho que o consultor pode entrar muito bem, é de ajudar a fazer esse planejamento e continuar muito próximo do empreendedor, cobrando as ações para que aquele planejamento seja feito, seja atendido. Exatamente, exatamente. Como você disse aí no início, que muitas vezes, né, as consultorias lá no Sebrae, eu escuto diariamente assim, eu fiz um curso lá, fez há 3 anos, ou então a consultoria, eu tive uma consultoria. Consultoria de 20 horas mensal não resolve, tem que ser contínua, né, Contínuo, Anderson? com Você certeza. conhece bem, você sabe, tem que ser contínua. Então, assim, muitas vezes por isso que a gente falando aqui, eu gosto de enfatizar que eu sou fã do empresário que investe. Porque ele investe porque ele quer crescer. E É se isso ele aí. não investir, ele não vai sair do lugar. E o exemplo é que me mostre uma grande empresa, uma empresa que tenha sucesso, que não tenha uma consultoria contínua. Não existe, né? Não existe. Não existe. Exatamente, exatamente. Show. E Vânia está perguntando aqui, Anderson, qual é a dica que você deixa para segmentos de confecção, automotivo? Porque confecção teve um pouco abalado, né? Você viu alguma coisa diferente? Olhe, eu vi, tem gente aqui em Orlando, tem uma empresa que vende aqui biquínis brasileiros que faz um sucesso danado aqui nos Estados Unidos. E eu vi uma pessoa falando aqui num grupo de WhatsApp de brasileiros que moram em Orlando que estava crescendo muito essas vendas de biquíni brasileiros aqui. Isso eu vi há pouco tempo. Mas eu não tenho realmente, eu estou muito envolvido no setor de turismo e não tenho muito envolvimento com isso, no dia a dia desses outros negócios. Agora, respondendo mais precisamente ao que a minha amiga, querida amiga Vânia perguntou, né? Claro que a gente tem que estar muito atento às questões específicas de cada negócio, mas a questão de estabelecer metas, planejar, de buscar conhecimento, de buscar consultoria, etc., ela independe do ramo do negócio. Isso serve para qualquer negócio, né? Então, o que eu faço com o meu tempo, que eu despendo para o meu negócio, ele vai influenciar qualquer tipo de resultado. Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma informação mais específica desse ramo. Certo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Não. Olha, seu primo Freire, ele está perguntando aí, Anderson. Sim. Top, falando aí do off-lice online. Off-lease only. Pronto. Você sabe que Ah. meu inglês é péssimo, viu? É lá do Seridó. Ele falou o que sobre a off-lease only? Não, ele quer que você fale. Ah, tá. Elson morava aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, Vanelli, foi um apoio fundamental que eu tive aqui. Foi um grande amigo que fez uma grande diferença na vida da gente aqui. Nos ajudou muito no início. Hoje ele já voltou para o Brasil, é um grande empreendedor e um amigo irmão.
E foi ele que me apresentou essa loja. Eu comprei carros lá na Off Lease Only, que é uma loja de carros. Ah, eu acho que ele fez esse link pela pergunta que Vânia fez, né? Legal, bem lembrado, Elcio. Ah, É, sim, é, legal. bem lembrado, Elcio. Obrigado. Então, Vânia, quando você vier aqui, eu vou te levar para conhecer essa loja. É uma coisa impressionante. Eles vendem 1.800 carros por mês nessa empresa. É uma, é uma suntuosidade, assim. É impressionante o pátio de carro dessa empresa. Como é que funciona aqui uma coisa tão grande? E você chega lá na empresa de manhã e você sai dirigindo seu carro lá de tarde e com tudo resolvido, fácil e com aqui tem uma combinação maravilhosa, Vanelli, para quem gosta de dirigir, quem gosta de viajar, que é carro barato, combustível barato e estrada boa. É uma combinação perfeita para quem gosta de dirigir de carro. Vânia, vem me visitar para ver isso de perto. Verdade. E lá nessa loja, você viu o que foi que você viu que mais encantou? Foi a questão do tempo, de ser resolvido tudo no mesmo dia? Tem essa eficiência muito grande, é uma estrutura muito grande de vendedores. Primeiro, assim, você entra é um pátio com tantos carros, com milhares de carros, porque se você for olhar todos os carros, você não consegue. Num dia, você não consegue olhar nem a metade dos carros que tem lá. Então, quando você entra assim na loja, tem centenas de computadores que você pode entrar e todos os carros que estão lá no pátio, eles estão as fotografias, o estado do carro. E tem uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, essa loja tem carros, é uma loja de carros usados, né? Então, por exemplo, tem carros que são carros rebuilt, que eles chamam aqui, que são carros que foram batidos. E você compra o Sim, carro sabendo exatamente o que aconteceu com o carro. Então, o carro está batido e recuperado, mas não está escondido. Ele diz lá, ó, esse carro foi batido atrás, o para-choque teve problema, o airbag foi disparado ou não foi, essa batida atingiu a estrutura do carro ou não atingiu. Você compra o carro muito mais barato, às vezes por um problema besta, uma batida besta, que não aconteceu nada, mas você sabe exatamente, está lá em todo o histórico do carro, o que é que aconteceu com ele. Essa transparência dá uma segurança ao cliente tão grande, né? Tratar com a verdade com o cliente. Obrigado, Elcio, por me lembrar disso daí. Essa é uma coisa que ele deixa tão seguro aí numa loja dessa, que você é tudo transparente. Cara, esse carro aqui, ele foi batido, ele tá desse jeito, ele foi recuperado, mas o motor dele não presta para nada. Mas você compra se quiser, você compra sabendo, entendeu? Você não vai ser enganado de forma nenhuma. E se você comprar sem saber, a paulada, a questão da punidade novamente, que o dono da loja vai sofrer, além de lhe devolver o carro, além de lhe devolver o dinheiro para o carro, ele vai lhe devolver um baita dinheiro por ter enganado você. Então a punidade aqui, ela se faz nessas horas, entendeu, Vanelli? Se você comprou um carro achando que o entendi. carro não tinha nada e de repente ele deu um problema, você vai ser punido exemplarmente por ter vendido ao cliente uma coisa errada, uma coisa mentirosa. Então isso é muito legal. E a eficiência também dessa estrutura que eles têm lá para vender o carro também fenomenal, impressionante. Ele faz o financiamento na hora, ele emplaca o seu carro na hora, é muito rápido, são muito eficientes. Muito. Vânia está dizendo que é muito diferente do Brasil, mas Vânia, você trabalha muito com a verdade, por isso que você é cliente toda hora. Não é à Toda toa, hora. não. Ela, Anderson, saiu das concessionárias, é só no Instagram e pergunta aí quantos carros ela faturou esse mês. Vende demais a mulher. Mas Mas essa dica aí, Anderson, para ela. desde que eu conheci ela, que é assim, já faz mais de 10 anos. Pois é. E aí, Anderson, qual é o próximo ponto aí? O que é que você diz aí para as empresas aqui que estão um pouco sofridas? Sim, seu primo está falando aqui também da garantia, né? Alguma coisa da garantia. Fale da Exato. estratégia de vendas das concessionárias. Olha aí. Ele é seu assessor, Freire, né? Elson Freire. É.
A garantia está lá já, você já sai sabendo qual é a garantia que o carro tem, que tipo de garantia, se ele tem a garantia de fábrica, se não tem a garantia, e está lá no para-brisa do carro. Esse carro não tem garantia, você já compra sabendo. Então, esse carro tem garantia na caixa de marcha, que eu também não entendo muito de mecânica, mas na marcha, no motor e etc. Então, volta novamente para a questão da transparência, né? Tudo muito transparente na relação comercial aqui. E tem que ser, porque se não for transparente, quem está vendendo o produto de maneira obscura vai pagar muito caro por isso, né? Eu gosto de falar muito nos treinamentos, Anderson, que você tem que trabalhar diariamente a honestidade com o seu cliente. Porque hoje, com as redes sociais, com tudo isso aí, não dá para enganar mais ninguém. Acabou essa história de estar enganando, porque ele joga aí nas redes sociais e o que você construiu em 30 anos, ele destrói em 15 segundos no Facebook, no Instagram da vida. Os políticos que o digam estão sofrendo isso na pele, né? Exatamente. Graças a Deus, porque essa transparência vai levar, eu acho que é um ponto positivo que a gente está vivendo. Isso. E aí, Anderson, qual seria o próximo ponto que você falaria para a gente falar ajudar mais aqui os nossos empresários e empreendedores que estão com a gente aqui na live? Vaniele, eu acredito que esse momento é um momento de inflexão. Eu não tenho nenhuma opinião a respeito da pandemia ou da doença em si, que eu não entendo absolutamente nada disso, mas independentemente do que seja, eu acho que eu até estou aproveitando esse momento mais calmo para me espiritualizar bem, assim. A Adriana, minha esposa, está me ajudando muito disso. A gente está aproveitando muito tempo da vida da gente aqui em casa para a gente espiritualizar mais e buscar. Essa vida ela é muito rápida, né? Então, assim, engraçado, essa questão da finitude da vida foi uma coisa que sempre mexeu comigo, desde sempre, né? E eu tenho uma gana por entender o que acontece depois da finitude da vida, depois dessa vida, né? E eu estava assistindo uma palestra de um cara muito interessante, que até Mônica, minha cunhada, que me deu a dica, de um cara que dizia o seguinte: a gente tem que ter um planejamento para essa vida e para as próximas, né? Sem entrar em mérito de crenças, mas assim, o que ele quis dizer com isso é que a gente tenha um planejamento para essa vida e que a gente também tente melhorar como ser humano, né, para as próximas vidas. Mas se existir ou não, era essa a grande questão, é a gente se preparar como ser humano, como pessoas boas, né? Eu acho que essa luta, a questão da espiritualidade, ela ajuda muito a gente a levar uma vida mais tranquila quando a gente entende a nossa responsabilidade de ser humano, né, nessa vida que a gente está levando. Então, essas paradas me fez pensar muito sobre essas coisas também, e eu acho que isso tudo tem a ver. A gente não é dissociado do que a gente é como pai, do que a gente é como cidadão da comunidade, que a gente é como empresário. A gente é um cérebro só, né? Eu não tenho um cérebro para empreender e outro cérebro para deixar em casa. Então, quanto mais a gente se conhece, a Adriana tem me ensinado e me ajudado aqui eu estou conhecendo aos poucos agora a questão da meditação. Não sei se você já teve contato com esse tipo de coisa, mas é uma coisa que tem me ajudado. Já, vou muito. Depois também lhe indicar um cara legal. Depois vou lhe indicar agradeço. um Instagram aí legal que está fazendo umas coisas bem legais, viu? Que bom, maravilha. Realmente tem que se cuidar, né? Esse momento, como você diz, tem que refletir e ver suas ações. É impressionante como essa meditação, ela ajuda a gente a... Quando a gente consegue o relaxamento e o objetivo que a meditação traz, a mente da gente fica mais descansada para a gente enxergar melhor as oportunidades, para a gente enxergar de maneira mais verdadeira e legítima, para a gente diferenciar um pouco do que é fantasia e do que é realidade objetiva,
porque eu já vi muitos empreendedores pecarem por estabelecerem objetivos ou metas que eram fantasiosas. E a gente não pode dissociar a objetividade relativa da objetividade que a gente da capacidade que eu tenho, né? Eu tenho que me conhecer para saber até onde eu posso chegar, né? Inclusive, Vaniele, eu acho Show, que show. Muito bom. um dos pecados grandes de alguns empreendedores que não têm o comportamento de buscar ajuda no consultor é a autossuficiência. É porque acredita que ele sabe tudo e que ele pode tudo. E ninguém sabe tudo e nem pode tudo. Então, eu tenho um amigo que diz assim, pior do que as mentiras são as convicções, né? Pode bater palma, né? Vou bater palma para você. Pode bater palma, né? Coraçãozinho então, aí, gente, para Anderson, muito. A gente tem que ter muito cuidado com as convicções, com as verdades que a gente acha que tem, né? E às vezes não tem, né? Com certeza, exatamente. E uma coisa aí que teve um rapaz aí que perguntou, Anderson, foi sobre o mercado imobiliário pós-pandemia. O que é que você acha? Tem alguma Muito, perspectiva? muito interessante a sua pergunta, muito interessante. Eu já vi casas aqui no condomínio onde a gente administra outras casas cair 50% o valor. Claro que isso não é com todo mundo, né? Mas, em média, vai ter sim uma queda de mercado. Então, eu tenho uma casa numa rua, num condomínio excepcional aqui, a 8 minutos da Disney, que... Foi? Quem perguntou isso foi José Roberto Mazarella. Foi esse mesmo. Esse é o responsável por estar aqui hoje, viu? Esse aqui é um irmão, que é aquele irmão que a gente escolhe, né? Beijão, mano, velho. Foi quem me deu todo o apoio de estar aqui hoje e ele é americano e brasileiro. Quer dizer, é só americano porque tem um passaporte americano, mas ele é brasileiro mesmo. Mas foi quem me ajudou muito. Foi ele que tinha 2 casas aqui que me deu para eu administrar quando eu cheguei aqui. Então tudo começou por ele. E ele tem uma grande imobiliária. Então, Mazarella, obrigado pela pergunta. E respondendo a ele agora mais precisamente, tem um condomínio aqui que ele conhece muito bem, que se chama Story Lake. Esse condomínio, ele até tem casa lá também. Mazarella é um grande empreendedor, um dos maiores que eu conheço pessoalmente, inclusive. Então, teve uma rua lá no Story Lake, uma casa de 6 quartos, que estava sendo vendida a $650 mil e foi anunciada nessa mesma rua uma casa semelhante por $450 mil. Claro que essa pessoa que está vendendo por esse preço é alguma pessoa que esteja num estado, né, penoso, né, financeiro agora, e quer se livrar, porque as casas aqui são financiadas e se você não pagar o financiamento, a punição é muito grande, né? Então, eu acredito que, na média, o mercado vai perder muito o preço das casas. Ou seja, é um excelente momento para entrar no mercado, né? Porque quando o mercado já está famoso, que está muito bom e etc., é porque já está num preço alto, né? Então, esse é o momento de entrar no mercado, porque o momento está... Inclusive, Leandro Teles, que é amigo meu e de Mazarella também, que ele tem aqui uma construtora e tem uma imobiliária, é a construtora, inclusive, que eu trabalho, nós estamos agora lá na imobiliária fazendo uma pesquisa no mercado para identificar aqui as grandes oportunidades, como essa casa que eu acabei de citar, por exemplo, né? Então, até já tem muita gente entrando em contato comigo, e você que está nos assistindo agora, se tiver a intenção de investir, eu acho que esse é um bom momento, mesmo o dólar estando a R$6, mas o preço da casa está muito baixo agora. E a questão do dólar é uma questão de tempo que ela vai se regular, né? Mas é um momento bom porque depois que a crise passa, eu acredito que aconteça isso ainda esse ano, a curva começa a subir novamente. Então, o momento de comprar é o momento da baixa, não é? Então, nesse momento o mercado ele está realizando, né? O mercado está baixando o preço para se adequar ao momento. Certo. Anderson, estamos agora com apenas 4 minutos. O Instagram vai tirar a gente de novo. E a galera tá aí, viu? Firme e forte, estão adorando.
Mas aí eu vou deixar aí que eu não sei até que ponto, né? A Adriana vai me matar, dizer que nunca mais você marca live de 3 horas. Não, Então prazer vamos grande. marcar uma próxima, Vamos marcar uma viu? Vamos próxima. marcar uma próxima para daqui uns 15 dias, né? Que aí a gente Vamos. já estão. Ei, seus primos aqui estão gostando demais. Tá dizendo que fecha e abre de novo. Mas a Adriana vai acabar o casamento hoje, que ela tá esperando o marido dela para tomar vinho. E Então, Anderson, eu deixo agora para você aí fechar com suas palavras aí. E olha, eu, eu tô dando o seu contato já tomei a liberdade de passar aqui o Partiu Orlando, o seu contato aqui para a galera que está perguntando. Hoje pode pela dar manhã todo já me mundo. pediram, já me solicitaram. E vou passar o contato, que eu acredito que tem muita gente aí querendo fazer negócio com você, viu, em Orlando? Será um grande prazer e eu queria deixar agora exatamente isso. Era me colocar aqui à disposição de vocês. Orlando é um destino muito visitado, né? E a gente tem um prazer enorme de receber os amigos e as pessoas, os conterrâneos aqui, porque ajuda aqui na nossa carência dos amigos e da família, né? Então a gente gosta muito de receber as pessoas aqui. E é sempre bom ter uma pessoa aqui que possa falar a mesma língua, que possa confiar, que possa receber aqui uma pessoa que tem uma referência de pelo menos alguém em comum que conhece, né? Então, o nosso Instagram é esse Partiu Orlando, a Adriana que administra o tempo todo e que faz as postagens, mas pode entrar em contato com o Partiu Orlando e se quiser falar diretamente comigo, a Adriana no Instagram, ela vai passar meu telefone e eu fico aqui à disposição. E quando quiserem vir a Orlando, é só entrar em contato conosco, será um prazer grande alugar uma casa e um carro aqui a vocês. Olha aí, gente, não tem coisa melhor, né, do que a gente ter essa confiança e estar fazendo negócio com quem a gente sabe. Então, assim, eu quero agradecer de coração aqui, Anderson, pelo seu tempo. Eu acho que olha, foi muito bom, muito excelente Adorei, mesmo aí adorei. eu também. A Marca aí nós. 15 dias, 15 dias eu vou estar aqui com o meu vinho daqui a 15 dias para a gente Show. brindarmos. E agora só notícia boa, né? Depois só notícia boa. Então eu quero agradecer a todos aqui da live. Gente, olha, foi muito show a participação de vocês. Peço desculpa que não deu para responder a todos, porque foi passando aqui nos comentários, Anderson. E Que assim, o bom. tempo também, né? A gente tinha que ser um pouco objetivo também, ajudar É. aí a quem ficou esse tempo todo aqui conosco, porque eu acho que de poucos que eu estou seguindo, Anderson, são poucos que ficam assim, 2 horas como a gente ficou. Mas na Quequinha, minha próxima, comadre. meu Deixa eu vinho dar um beijo está pra... do lado. Olha aí. Quequinha, minha comadre. Eu tenho que mandar um beijo para ela. Desculpe. Vá, continue. Manda um beijo para todo mundo. E a próxima, gente, daqui a 15 dias, com vinho aqui para brindar e muito show. Fala aí, Anderson, Combinado. manda um beijo que falta aí 1 minuto. Beijo grande, galera. Estamos aqui em Orlando esperando vocês. Será um prazer muito grande estirar o tapete vermelho assim que você descer do avião. Eita, show, show. Brigadão. Um beijo Beijo, aí para a amiga. família. Se cuidem, viu? E Tudo de conte bom para conosco você. aqui também. Beijo para Vânia. Tchau, tchau. Eita, você fez o povo chorar hoje, ó. Tem gente aí chorando. É mentira dela. Mas pode falar, Anderson. Ainda tem 1 minuto aí para você falar, viu? Quequinha, essa minha. Ó, Germana, essa. Já me visitou aqui em casa 2 vezes, Germana, e eu todo dia de manhã eu faço tapioca com ovo para ela. Vanélia, quando você vier aqui, você vai ficar aqui em casa, vai ter esse luxo também, viu? Opa! Olha, tá gravado, viu? Tá gravado Pode, aqui, viu? pode Eu arrochar. já vou. Deixa as coisas melhorar que a gente pega já o voo, viu? Já tá tirando a gente do ar. Um beijo grande. Um beijo, tchau!